Bem-vindo ao Assim Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver aí nos ouvindo. Hoje é o primeiro episódio do podcast da Assim. Vou já pedir até para abrir a câmera na Marcela. Marcela Godoy, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação, né? Porque a gente já imagina que quem está nos ouvindo e é muito bem-vindo, já conhece o que é assim, um pouco de direito autoral, ECAD, associações de gestão coletiva. Mas se ainda não conhece, vai passar a conhecer com mais profundidade. O objetivo do nosso podcast é infinito, né? A gente tem inúmeros projetos com ele, mas hoje principalmente é apresentar assim, apresentar, né, o que é o sistema de gestão coletiva brasileiro musical, o ECAD, associações, né? Então eu vou começar a passar a palavra para você, Marcelinha. Faz a apresentação do que é assim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Godoy. Eu já estou na Assim há 26 anos, trabalhei no ECAD também, no final da década de 90. Minha formação é na área do direito, fui membro da comissão de aperfeiçoamento da gestão coletiva em alguns ministérios aí, que depois a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai falar individualmente um pouco mais da nossa história. Mas assim, é uma das associações membros do ECAD, fundada em 1978, registrada em 1980. Uma das nossas fundadoras foi a Elis Regina, né, a cantora maravilhosa que o Brasil inteiro tanto ama. É um orgulho nosso poder fazer parte de uma instituição fundada por uma figura como ela. E é isso, né, Marcelinha? Agora vou passar para você falar um pouquinho de você, um pouquinho da Assim. Marcela está na Assim já também há 2000 23 e, final de dois mil e anos, né? dois. 23 É, anos. Então, assim, final de gente, a gente tem 2002. muita história para contar, muita coisa bacana para trazer de informação, né? Enfim, de coisas mais antigas, de coisas atuais. E o objetivo do podcast da Assim é justamente esse. Assim, aqui, assim pode. Assim pode, Né? assim Então, pode. podemos falar de tudo. É um assunto de relevância, um assunto sério, mas é o nosso perfil trazer isso com bastante leveza, né? De uma forma em que as pessoas realmente se prendam e tenham interesse em continuar nos ouvir, porque aqui a gente não quer ser blogueirinho, a gente só Não. quer poder trazer informação, poder debater, né? O que vai ser uma loucura, porque, em primeiro lugar, não tem roteiro. Não trabalho, já entregando, já logo no primeiro episódio. Improviso é o que É o manda. assim pode, né? Muito embora assim não pode sem roteiro, mas no caso aqui pode. Então vai ter muita improvisação. Hoje, por exemplo, a gente veio pensando assim, não, a gente vai falar isso, vai falar isso, vai falar aquilo. Aí ele me abre a cama, vou passar a palavra para você. Eu sem palavra nenhuma naquele É a momento que ele piadinha de disse mau aquilo. gosto que sempre tem entre a gente. É aquela apimentada na relação. Não, Agora é com completa. você, filha. Agora toma Fala essa alguma bola, coisa. fala alguma, deixa que eu chuto aqui. Não, gente, mas isso que o Marcel trouxe é importante. A gente está muito feliz de estar iniciando essa forma de comunicar, né, mano? Porque o podcast tá aí, é um negócio que veio para ficar, que a gente acha super legal. O formato é interessante, né? E tem muita coisa para ser comunicada dentro do nosso negócio aí, do negócio da gestão coletiva, do negócio das associações, regras, convidados. A gente vai trazer gente do ECAD, a gente vai trazer titular, a gente vai trazer gente de todo canto, né, mano? Não, eu acho que a gente tem assim um universo Tem. para A gente ainda tá explorar. É, entendendo, né? O que que a gente pode como a gente fazer, brinca, assim, a gente copiou isso do Porchat, né? né? A ideia veio Tá truncha. A vendo? ideia vem Devem trouxa. truncha, a gente lapida É ela. isso E o aí. que que nós estamos fazendo agora? É dar o primeiro passo para lapidar a ideia que veio truncha assim. Vamos fazer um podcast? Vamos, mas para quê? Para a gente comunicar, Isso para a aí. gente falar sobre direito autoral, para a gente falar sobre os desafios, sobre as novidades. Claro, né? Não pode fugir Falar de sobre os contar eventos, né, Marcel? eventos, não pode fugir de contar um pouco da nossa história, porque quem não conhece vai passar a nos conhecer e quem já nos conhece vai nos conhecer um pouquinho mais, né, através do nosso podcast. Mas o grande intuito nosso é justamente esse: é comunicar, é informar, é trocar informações. Se quiser escrever algum comentário, sugerir alguma pauta para que a gente possa conversar, sempre vai ser analisado por nós com
com muito carinho, né? E tudo que a gente puder oferecer para o nosso ouvinte, para o nosso associado que está nos ouvindo, para os nossos colegas de profissão, Isso aí. para as pessoas que só querem conhecer sobre o negócio. A ideia é essa e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, mana? Ah, Tenho certeza que a gente vai sempre. conseguir. Estamos Então, inaugurando hoje, neste 6 de maio. exatamente, 6 de maio, aliás, A 6 de data maio não, emblemática. não à toa, né? Nós escolhemos o 6 de maio, são 45 anos, né? 45 anos de registro da Assim. A Assim é mais nova do que eu, mais nova do que a Marcela, Começa a mas é estragar o quase podcast com a idade dos cinquentenária, gestores. né? Logo mais a gente vai estar fazendo 50 anos e a gente vai fazer uma grande Aí festa, sim. né? Uma grande celebração, uma grande comemoração, mas isso ainda tem um tempo. Bom, então assim, eu acho que é importante para abrir, né? Eu acho que como primeiro passo, né? Sobre o nosso podcast, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que é o ECAD, né? O que é a Assim, né? O que é o sistema de gestão coletivo brasileiro, por que a gente existe, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, né? Eu acho que a Há gente. quanto tempo a gente também não precisa dizer muito, porque a pessoa começa a fazer conta da idade, né? E como a gente tem uma aparência jovem, vamos pensar que a gente começou a trabalho infantil, Você né? nasceu para isso, né, meu Trabalhou irmão? com. Cara, como assim você trabalha na Assim há 26 anos? Como você trabalha com 10? Não, na verdade, não é bem Adoraria, assim. né? Adoraria. Ele fica muito melhor na câmera do que eu. Eu Imagina, adoraria são seus ter. olhos. A gente estava aqui antes de entrar no assunto, discutindo qual que era o melhor ângulo, né? Que ele estava aqui me dizendo que rola isso, tem um ângulo. Tem um ângulo. Eu preciso descobrir o meu Gente, ainda, no viu? mundo da selfie, quem é que não sabe qual que é o seu melhor ângulo? Não, ele sabe qual é o melhor ângulo e para onde ele tem que olhar. Mas é óbvio. Eu não consigo acertar o disparador da imagem no celular. porque você não é- essa é o que Você não é casada com a minha esposa. Porque essa aula vem de dentro de casa. Amor, por favor, se enquadre na foto. Levanta o queixo, abaixa a Olha, cabeça. mas aqui a gente vai ser obrigada a aprender. Mas olha só, mano, você falou, né? O que que é gestão coletiva? Acho que a gente pode começar por aí, sem ficar entrando no Não, juridiquês, sem no juridiquês. nada. É muito simples. Basicamente, né, um sistema que está aí para fortalecer, garantir que os titulares de direito, ou seja, compositores, autores, intérpretes, músicos, editoras, gravadoras, consigam receber os seus direitos autorais pelo uso dos seus repertórios de forma correta, de forma justa, De acordo com o que a de nossa lei acordo com o que a determina, a nossa nossa lei Constituição determina, Federal de determina. acordo com aquilo que é, inclusive, praticado internacionalmente, considerando que o Brasil é signatário aí dos tratados internacionais que protegem os direitos autorais e conexos, né? Então, essa é a essência do que a gente vai falar aqui, de proteção de direito autoral, né? Enfim, de como que o ECAD atua para fazer a cobrança, a distribuição, qual o papel das associações, Não, né? eu acho que assim, vamos desmistificar algumas coisas que a gente sabe que existe no mercado, né? Começa aí. Bom, primeiro de tudo, as associações antecedem o ECAD, né? Ah, como é que funciona essa questão? O ECAD cobra, distribui. Bom, do ponto de vista legal e prático, né, as associações são as legítimas representantes dos titulares de direitos autorais, que são os que a Marcela já aqui mencionou, né? Então, antes de mais nada, as associações existem, né, com a função principal de representar em juízo ou fora dele todos os seus associados por meio de mandato. Então, se você é um compositor, um autor, um intérprete, um músico executante, ou se você é proprietário de uma editora musical, de uma gravadora, para você ter garantido os direitos autorais e conexos, né, provenientes da sua criação ou da sua propriedade, você precisa estar filiado numa associação de gestão coletiva que faz a administração desses direitos, né? Essas associações, elas fazem parte de um órgão arrecadador, que é o ECAD, né? Então, o ECAD nada mais é do que uma instituição que foi constituída pelas associações e, evidentemente, por lei, né, com a função de arrecadar, processar e distribuir os direitos autorais que são fruto, né, da utilização
é o Sistema Brasileiro Blanket License, que a gente fala, que é a licença cobertor, licença completa, uma licença prévia concedida pelo ECAD, para que todos os usuários de música, sejam plataformas digitais, sejam músicas executadas em televisão aberta, televisão fechada, rádio, show, evento, usuários gerais, que são Sonorização ambiental, estabelecimentos comerciais, academia. todo tipo de estabelecimento comercial que usa da música no Brasil é obrigado a pagar direito autoral. Para quem? Para o ECAD. Por quê? Porque o ECAD é o órgão arrecadador. É ele quem vai arrecadar em nome de quem? Em nome das associações. Que representa quem? Os titulares, que são os donos, os legítimos proprietários desses direitos e têm os valores, né, a serem compensados, a serem remunerados através desse trabalho. Essa cadeia enorme que a gente está falando, aí a gente envolve, nós estamos falando aí, se somar a ECAD e associações, mais de 2.000 funcionários tranquilamente, a gente tem aí diretos, né, trabalhando em cima disso, envolvem 8 empresas, basicamente, que são as 7 associações que congregam o ECAD e o próprio ECAD. Né? Cada associação tem ali os seus representantes, né, os seus representados, né, e vão desenvolvendo seus trabalhos, todos sobre a égide da legislação brasileira, a 9.610 e a 12.853, que é a Lei de Regulação e Fiscalização, tanto do ECAD quanto das associações, que com certeza faz com que o nosso negócio fique cada vez mais transparente, fique cada vez mais fluido, que a gente consiga arrecadar de uma maneira mais justa e cada vez mais, porque a bem da verdade é que o grande objetivo, né, quando a gente fala, como falamos nós, né, nós estamos falando aqui por todos, né, por ECAD, por todas as associações que são as representantes dos titulares, a gente precisa, e a nossa função é arrecadar mais e distribuir com maior qualidade, né? Isso aí. Baseado nos princípios legais, baseados nos princípios dos tratados internacionais, baseado, evidentemente, no regulamento interno de arrecadação do próprio ECAD e distribuição, né? E isso é só para vocês terem uma ideia, né? O ano passado, né, o ECAD entregou agora o relatório anual, foi publicado. A gente está falando aí de mais de 325 mil titulares contemplados, com mais de 1,5 bilhão de reais distribuídos, né? Então, assim, é um valor... já não é a primeira vez que vocês vão me ouvir falar, a primeira vez hoje, porque é o primeiro episódio, né? Mas não é a primeira vez que eu falo isso. Eu nunca vi, se alguém conhece, coloca aqui embaixo para mim, uma empresa privada que tem tamanha importância em distribuição de renda, né, em termos de valor e de quantidade de pessoas e de próprias empresas, né, que são contempladas com um direito. Então, a nossa missão hoje, aqui no nosso primeiro episódio, é dar uma pincelada geral, né? Já estou até indo um pouco adiante, porque eu falo mesmo, aqui todo mundo, aqui a gente Eu compete. vou ter que cortar ele, que compete para ver quem fala mais. Tiraram o reloginho? Eu ganho. Tiraram o reloginho? Se for competir quem fala mais, eu ganho. Então, por isso que eu estou aproveitando da minha condição. Veja, calma lá. Ela nasceu primeiro. Para quem não sabe um pouco da nossa história... Acho que era bom contar, né? Nós somos irmãos. Né? Depois a gente vai entrar nesse mérito, porque a gente trabalha nesse negócio há muitos anos, mais de 25 anos juntos, então a gente pode considerar que são muitos anos. Deve ter gente que está ouvindo a gente aqui que é mais nova do que o nosso tempo de vida profissional junto. Mas a gente não caiu de paraquedas no direito autoral, não. Nossa família inteira é ligada à música. Nosso pai é maestro, compositor de muitas músicas que foram gravadas por gente muito importante, inclusive pela própria Elis, né? Regina, né? Inclusive o nosso pai foi um dos fundadores do ECAD, ele foi executivo do direito autoral, foi uma figura muito importante, né, nos anos 70, nos anos 80, foi presidente de uma outra associação, foi presidente da ASSIM, né? A Marcela, ela vai falar dela, mas eu já vou antecipar, essa menina é um gênio. Ela é escritora, ela é compositora, ela é, cara, aquele cara que faz tudo bem feito. Eu não, eu só faço 2, 3 coisas na vida bem feitas, mas pelo menos eu caí na área certa do direito autoral, então a gente tá conseguindo, a gente se entende muito bem desde criança, né, mano? A gente é muito amigo, nós somos em 4 irmãos lá em casa, eu sou o único homem, tem as outras 2 irmãs, a Adri, que é uma cantora fabulosa, a Gabi, a nossa irmã mais nova, que não trabalha nesse segmento, também não é artista, mas é uma artista amadora, né? Inclusive ela podia ser atriz, né?
Também, Podia foi a ser ali, única que porque não olha. foi para a área da arte, mas tem talento também. Então, assim, dito isso, vocês vão perceber que existe uma certa intimidade entre essas duas figuras aqui que estão representando a Assim no nosso podcast do Assim Pode. E justamente por isso, né? Eu brinco com ela, eu falo, pô, quando eu cheguei no útero da mamãe, né, tinha um bilhete seu lá, né, cara? É assim, ó. Eu vou te comandar a vida toda. Você está sobre o meu Não, eu domínio. pedi E se você. você não cumprir, quando você sair desse buraco aqui, você volta para ele. Eu falei, bom, eu já cheguei no mundo com aquela missão perigosa, né? Pô, como é que é assim? Melhor eu nascer e obedecer, né? E no final das contas, a gente está unido no mesmo Mas propósito. toda essa autoridade é fora do horário comercial. É, Durante o horário comercial, ele é meu chefe. Então vocês imaginem administrar essa coisa. Graças a Deus, né, Maninho, a gente consegue fazer isso muito bem. Aliás, eu acho que é interessantíssimo, né? Porque eu não sei assim de irmãos que têm essa afinidade no trabalho, no não, eu sempre falo que a pessoal, gente é um case de super saber, sucesso. saber separar e Ah, ter a dimensão, né, eu acho que tem da uma. onde cada um Eu, eu, deve eu, atuar, como, eu né, acho que tem respeitando esses espaços. você falou a E, palavra, é e respeito. uma coisa que ele fala, eu falo que eu sou um gênio, mentira, eu sou nada, eu sou uma Que é grande isso? diletante, viu, gente? Eu engano muito bem. Hum. Mas eu tenho uma admiração profissional pelo Marcel, e aí quem o conhece dentro da própria gestão coletiva, que é a sua habilidade, uma política, uma coisa tão natural em você, sabe? Eu acho que a gente se dá bem porque você tem uma visão política, né, relacional, do ponto de vista das relações institucionais e etc., que eu acho que eu sou mais truculenta, né? Você é mais E eu, técnica, né? e eu tenho o lance mais do operacional, né? Eu Por gosto isso a daquela gente se coisa complementa. sabe, deixa eu entender todas as regras, deixa eu pensar os processos. Então, assim, eu acho que deu muito certo por conta disso, né, mano? Porque a gente tem várias diferenças de personalidade, de visão, que quando juntou as duas cabeças, deu um negócio que Não, rolou. mas eu brinco, eu sempre Que falo, rolou. e quem trabalha com a gente, e quem trabalha com a gente, mesmo dentro da Sim, ou mesmo por força, né, de estar no negócio, outras associações, o Ricardo já percebeu isso, convive com a gente há muitos anos e sabe que a gente tem características muito diferentes, né? E a gente tem um respeito pela qualidade um do outro, pela posição que cada um ocupa. Eu sei o quanto você me complementa naquilo que eu falto e você sabe o quanto eu te complemento naquilo que você falta. E não é o faltar de não conseguir fazer, é faltar de simplesmente a gente sempre respeitou o espaço de cada um, porque a Sim. gente entendeu qual é a qualificação e a qualidade Cada um que cada tem, um né? tem, Onde a e isso gente sempre deve deu muito entregar. certo dentro da associação. As pessoas que trabalham com a gente Gostam, gostam né? muito disso também. A gente tem um perfil muito diferente um do outro. E aí a gente acaba valendo por muitos, né? Porque a gente acaba solucionando muitas coisas que precisariam de dois, três, e a gente sempre fala que nós dois aqui somamos 10. E não Ah, é uma sem mentira. sombra de dúvida, sem Né? sombra de dúvida. Mas olha, aí eu também quero enaltecer a nossa equipe, né? Porque eu tenho uma sorte grande, nós temos que ir lá, todo mundo meio que vale por 10 também, né, mano? Eu A acho que gente né, no nosso. consegue. E assim, o que me deixa feliz também é a nossa equipe é um time muito coeso, muito fechado. As pessoas se tornam amigas, né? Se tornam Sim, estão família, com a gente há gostam muitos muito de anos. fazer o que faz, porque o direito autoral, se ele não vira propósito, se ele é só um emprego, Não, a pessoa está de passagem, né? não dura. Com o nosso ouvinte, né, vai perceber aí ao longo dos nossos episódios que existe muito isso dentro do sistema de gestão coletivo brasileiro e é uma coisa que eu gosto sempre de enaltecer porque é tão bonito isso. Eu acho muito legal essa questão do propósito, né, de virar um propósito de vida que não é só um emprego, não é só um trabalho. Muitas pessoas que estão envolvidas hoje com o negócio da música, com o negócio do direito autoral, elas estão por evidente que é um trabalho, que você precisa né, ser remunerado, que a gente tem contas para pagar, mas é um propósito, né? É algo Sim, onde a música não está, né? Onde a isso música mesmo. não está na vida de cada, na vida de você que está nos ouvindo agora, né? Onde a música não faz toda a diferença na vida de cada um. Então você trabalhar com música,
você defender um ideal, você está inserido num contexto que envolve a arte, para quem entra e se estabelece, é muito importante, é muito significativo. E o propósito da Sim, ele é muito bonito, porque é um propósito muito coletivo, né, mano? A gente tem essa característica com as co-irmãs, né, no próprio Tem, a ECAD. gente tem ótimos relacionamentos. Aliás, só complementando isso que você falou, a gente percebe essa coisa do propósito, tanto dentro do ECAD, quanto também dentro das outras associações, né? Que são instituições também que têm muitos anos e profissionais que estão ali com as suas vidas dedicadas. Eu acho legal a gente falar isso, porque muito embora nós tenhamos aí as nossas diferenças de posicionamento, porque Natural. é um negócio que são, como você colocou, né, são 8 empresas, 7 das quais fazendo a gestão, né, vamos dizer assim, de maneira mais genérica, o ECAD com aquela coisa mais executiva, né, a partir das diretrizes, né, das diretivas dadas pelas associações, mas assim, são pessoas altamente qualificadas, pessoas que realmente dedicaram suas vidas para esse negócio, né? Tanto é que estamos onde estamos graças a isso, né? Hoje Exatamente. a gente tem aí, né, uma quantidade significativa de profissionais atuando para uma maior arrecadação, para uma melhor distribuição. Aliás, a gente já pode começar a falar um pouquinho do ECAD, né, maninha? O que que você Manda, acha, né? acho a ideia ótima. O Já vai pro ECAD próximo ponto do porque roteiro não escrito. porque assim a gente vai quebrando quebrando os tabus, né? Aquelas coisas místicas que ainda existe muitas dúvidas, natural, né? Mas hoje em dia, muito embora você tenha como colher informações de uma forma muito mais célere e de uma forma muito mais assertiva do que antigamente, né? Através dos Fácil sites, também, redes né? sociais, Tá enfim. tudo aí. A informação tá aí, tá toda aí, né? A transparência toda do YouTube, sistema, gente, do YouTube tem ECAD. muita coisa. Mas a gente não pode deixar, né, de evidentemente começar a falar, né, o que é o ECAD. O ECAD é como já diz o nome, a sigla, né, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, atua no segmento, né, na modalidade da execução pública, que é uma Isso. das modalidades dos direitos autorais que a nossa lei prevê para que sejam arrecadados e distribuídos. Né? O órgão é um composto por um órgão executivo, né, uma superintendência, que é o cargo máximo, os gerentes executivos de arrecadação, de distribuição, de TI, TI. Hoje não temos um gerente jurídico, né? Temos a gerente mas executiva de recursos humanos, mas temos uma área jurídica sim. robusta, porque precisa. Infelizmente, a gente ainda tem que judicializar Muita coisa, né? muita causa ainda de usuário de música que não concorda em pagar ou simplesmente não paga porque não quer pagar, né? Tem E mesmo para aí, verificar todas a aplicação das regras, sim, né? Se está em conformidade com tem a todos os gerência, institutos tem a gerência de legais. auditoria interna, auditoria externa, auditoria das contas, dos processos, dos procedimentos e uma quantidade enorme de funcionários, de gerentes que não são executivos, mas que são outros níveis gerenciais, né? De Eu acho que são técnicos. algo em torno de... É mais de 500 funcionários, Eu acredito que hoje a uns gente esteja na 500 e poucos funcionários ao todo, 550 por né? aí. A sede do ECAD fica estabelecida no Rio de Janeiro, né? E aí tem as filiais, as subsedes, né? Que são as principais capitais, principalmente aqui em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, a Assim está em São Paulo. Temos o escritório nosso no Rio de É, o Janeiro, nosso escritório né? comercial é Que é no o Rio. nosso escritório comercial, o nosso principal escritório. Mas, enfim, só para complementar ainda falando sobre, né, o ECAD, e o ECAD, o principal, né, o principal não, né, os principais departamentos são a sua função de ser, né, que é a arrecadação, a distribuição e entre um e outro, né, no meio disso tudo, a TI, que é a tecnologia, que sem a tecnologia do ECAD não funciona, conjuntamente com o departamento jurídico, né? Então, Dando a o retaguarda. ECAD, na verdade, é algo único, vamos dizer assim, um bolo único com todos os ingredientes tendo praticamente, se não, né, a mesma importância, porque um não funciona sem o outro. A gente vai ter ainda, né, futuramente executivos do ECAD que vão estar aqui na Sim. nossa mesa e eles vão poder até colocar isso de uma forma como eles enxergam, porque a gente sabe que o ECAD hoje em dia eles mesmos se enxergam dessa forma, né, como uma coisa única. Não é a arrecadação, a distribuição, o É processamento. É orgânica, né? um Uma visão pilar, orgânica, um assim, pilar único, muito funcional,
E a gente, como associação membro do ECAD, né, só para deixar como funciona essa hierarquia, né, as associações, elas congregam a Assembleia Geral do ECAD, né, que é o órgão máximo do ECAD. Quando você pega o Estatuto do ECAD, o que é o Estatuto do ECAD? É a lei interna, é o que regulamenta, né, as atividades do ECAD. Você vê lá como órgão máximo as associações que o integram, né, que são as 7 associações, e essa Assembleia Geral é quem vai determinar todos os parâmetros legais, negociais, de como o sistema de gestão coletiva vai fluir, Ou seja, como a gente vai arrecadar e como a gente vai como a gente vai distribuir. né? Essencialmente. E o ECAD é um órgão executivo. E por que que essa lógica é feita dessa forma, né? Porque são as associações os legítimos representantes dos titulares de direitos autorais. Por meio de mandato, como eu coloquei já há pouco, né? Isso é determinado pela nossa legislação, né? E isso sempre foi, mesmo antes do advento da 9.610 de 98, já era assim. Eu vou falar um pouco sobre o nascimento do ECAD também, que é importante. Isso é uma coisa que gera muita curiosidade, né? Para as pessoas que não conhecem muito a fundo, da onde surgiu o ECAD, por que o ECAD surgiu, qual é a ligação do ECAD, né? Se o ECAD é estatal ou não é estatal. A gente vai desmistificar isso hoje aqui, né, no nosso podcast, mas só para complementar em relação a essa organização, a Assembleia Geral, pelo próprio Estatuto do ECAD, é o órgão máximo, e depois vem a superintendência, as gerências, que são os órgãos executivos, que têm as suas autonomias delegadas pela Assembleia Geral, evidentemente que com as suas limitações, para que possam efetivamente conseguir exercer a sua função precípua, que é de representar as associações na mesa de negociação com os usuários, com gerais, né, de todos os segmentos, para poder fazer a arrecadação de acordo com o seu regulamento de arrecadação e, consequentemente, poder distribuir para que as associações aí sim, né, façam com que o dinheiro chegue a quem de direito, né? Titular. O depósito do principal disso tudo, para que isso tudo aconteça, que é o repertório autoral e conexo, fica a cargo das associações, né? As associações são as responsáveis, e aí eu vou passar para a Marcela porque explicar melhor sobre isso, porque ela tem uma expertise como poucos, né, Mar? Fala um pouco como é que é essa questão do cadastro da obra, do fonograma, da transferência desse cadastro para o banco de dados do ECAD. A gente tem. Para que as pessoas possam entender, poxa, né? Que a gente sempre recebe essas perguntas, né? Beleza, meu, vocês arrecadam. Aí já vem um monte de perguntas sobre critérios de arrecadação, a gente vai falar sobre isso. Mas o principal, que todo mundo quer saber, como é que o dinheiro chega, né, na mão das pessoas, né? Olha, o caminho do dinheiro, assim, ele é grande, né? Ele é complexo. Mas eu diria que tudo começa no titular, né? Então, a primeira coisa, como você bem colocou, o titular tem que fazer parte da gestão coletiva. Isso é uma condição sine qua non. Significa que se você é um compositor, ou um intérprete, ou um músico executante, uma editora, uma gravadora, se você não for membro de uma associação que faça parte do ECAD, você não vai receber o seu direito de execução pública. Você fala, mas a lei diz que eu posso fazer essa atividade individualmente. É verdade. Só que você não vai ter força para fazê-la sozinho, da mesma maneira que você teria fazendo por meio do ECAD. E mais, se você for, por exemplo, cobrar a execução pública de um usuário que já tenha um contrato de licenciamento com o ECAD, aí você não vai conseguir realmente receber. Por quê? Porque isso já foi pago ao ECAD. Então, para que você tenha acesso a essa receita, você precisa se filiar e fazer essa reivindicação. A dica é, se você que está nos ouvindo é um compositor, é um músico executante, é um titular de direito autoral e ainda não é filiado em nenhum lugar, venha para sim, se filie, para que a gente possa te representar e defender os teus direitos. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente, ao receber esse pedido de filiação, né, esse novo membro, ele vem para a segunda etapa desse processo, que é extremamente importante, que é o depósito do seu repertório na associação.
E aí é muito interessante, né? Porque muita gente pergunta para nós assim, Marcel, por exemplo, se eu fizer o registro da minha música da Biblioteca Nacional, vocês conseguem ter acesso a isso dentro do ECAD? Não. Não. Se você protegeu o direito moral, né, sobre a sua obra, que é para isso que serve o registro na Biblioteca Nacional, Escola Nacional de Música, ou registro em cartório, enfim. Isso não alcança o sistema de gestão coletiva. Para entrar no sistema de gestão coletiva, você tem que se cadastrar, se filiar à associação e aí cadastrar a sua obra lá. Eu editei a minha obra, mas eu não sou filiado. E eu vou receber? Bom, se você editou, mas não é filiado, também não. A sua Porque editora a vai, sua se ela editora for vai, filiada. se ela for filiada. A Mas parte dela, a né? parte dela vai chegar para ela, a sua não. Então, o primeiro passo que você precisa ter depois de fazer a filiação é a preocupação de declarar para sua associação tudo aquilo que você criou. Então, se você é um compositor, um autor, você vai cadastrar as suas músicas. Se você é uma gravadora, um selo independente, ou um cantor independente que tem aí, gravei o meu próprio disco, você é então um produtor fonográfico, então você precisa também se cadastrar nessa categoria. É importante a gente lembrar que cada categoria de titularidade tem as suas próprias regras, a sua própria verba, né? A sua própria receita. Então, se você é um autor e você gravou seu próprio CD, é um intérprete, e você só se filiou como autor, não dá. A sua parte de intérprete vai ficar pendente de representatividade pela É isso. associação. Então, você tem que entrar como autor, como intérprete. É, Eu também fiz o meu próprio SRC, quero fazer. Então você tem que entrar como produtor fonográfico. Eu toquei no disco do meu amigo, então você tem que entrar como músico aliás, executante, já vamos fazer uma né? É uma sugestão cadeia, né? Interessante. para que a pessoa, bom, se quiser assistir esse podcast quantas vezes forem precisas, fica o convite. Mas se você quiser mais informação, entra no nosso site Isso. www.assim.org.br. Pode acessar pelo seu celular, você pode acessar pelo seu computador, pelo seu notebook, pelo seu tablet. Lá você vai ter muitas informações. Aliás, tudo que a gente está falando aqui, lá Tem você vai ter o beabá e o passo a passo de tudo, no nosso né? Instagram E também, no o nosso arroba Instagram. assim associação também a gente faz aqueles carrosséis de tirar dúvida bem legais, assim. Isso. Por que é importante você ter todo esse conhecimento? Não só para você, né, que está nos ouvindo, que está ingressando na carreira artística, mas para que você tenha o conhecimento primeiro do passo a passo, né, do porquê da existência de instituições que fazem essa gestão dos direitos autorais, mas principalmente para você saber que se você não tiver sendo representado pela Assim, você não vai, né, ou por uma outra associação de gestão Sim. coletiva, mas evidentemente que nós estamos no podcast da Assim, então eu vou sempre falar da Assim, você não vai ter os seus direitos preservados e protegidos, né, os seus direitos patrimoniais. Então é importante você fazer a sua filiação e você estar totalmente ligado com uma associação de direito autoral Isso. para que você possa ter aquilo que é seu, né, produto da sua É. propriedade, da sua criação, protegido. Eu acho legal também, mas fala sobre um assunto que é muito importante para que as pessoas entendam essa diferença do direito autoral e o direito conexo, Isso é muito né? legal. Complementando só para linkar com o negócio que você trouxe do ECAD, o que acontece quando você faz o cadastro na associação? A associação se incumbe de levar isso para a base de dados do ECAD. E aí, quando você tem esse cadastro lá, esse registro também que fala, mas aí não é um registro diferente, né, do registro de órgão público, mas assim, Sim. quando você entra com isso no cadastro dentro do ECAD, o ECAD capta isso, por exemplo, do rádio ou da TV, e ele consegue linkar Ah, sim, a mas nós vamos chegar execução. lá, né? Nós vamos Já chegar tô lá. atropelando? Não, nós vamos chegar lá. Então Nós vamos chegar calma. Então lá. já dei um spoiler Vamos explicar aqui. pelo menos Ok. primeiro o que é o Então vamos direito. pegar o que é a obra e o que é o fonograma. Porque na base do conceito de autoral e conexo está a distinção entre obra e fonograma, né? Exato. Então a Só obra... lembrando que na legislação brasileira, o artigo 89, que trata sobre os direitos conexos, ele determina que aplicam-se aos direitos conexos o mesmo que se aplica ao direito Assim, autoral, mesmo né? Ou tratamento. seja, o mesmo tratamento. O direito conexo brasileiro, né, do artista, do titular, né, do direito conexo brasileiro, está protegido pela nossa legislação, não é uma criação nem uma invenção
que veio do nada, vamos dizer assim. Não, Né? não. Então, E quem voltando são lá. os titulares de direito autoral e direito conexo, Marcela? Então vamos lá, vamos primeiro definir obra e fonograma, chefe, pode ser? Claro. Então vamos começar por aí. Obra é a criação primígena do espírito humano. Isso é muito bonito, né? Inclusive na nossa lei fala, né, que o autor tem que ser uma pessoa física. Em tempos de inteligência artificial, é bom bater Faz uma bastante nessa diferença. tecla. E aí é Criação do interessante espírito. porque a gente não está se referindo exclusivamente à música, mas a qualquer tipo de expressão artística, criativa do espírito humano. Então, desde a escultura, a pintura, a fotografia, a ilustração, a música, isso tudo é obra, né? Isso tudo é obra. Então, na música, a gente vai ter essa criação primígena, aquela primeira expressão, e ela pode ser tanto instrumental, ou seja, ter só melodia, ou melodia, harmonia, ou melodia, harmonia, ritmo, O lítero quanto musical. ela pode ser liter-musical, ou seja, ela vai ter um texto poético que a integra. É muito legal isso, Má, porque até aí linkando com as nossas práticas e as práticas operacionais também, né? A nossa lei, ela chama todo mundo de autor, né? Mas dentro do nosso negócio, a gente distingue o compositor do autor, sendo o compositor o autor ou o criador, né, da melodia, harmonia, e o autor, aquele que criou a letra. Então, por exemplo, quando você vai fazer um cadastro, coisas de curiosidade, mas que são legais. Você indica lá CA, se for compositor, autor. Então, a gente está falando necessariamente de uma obra litero-musical. C, quem criou a melodia. A, quem criou a letra. Mas normalmente é tudo junto, misturado, né? Tem muita coisa de a composição, ela Na ser prática se torna a mesma uma coisa só, né? E lembrar que a obra, ela tem esse caráter de unicidade. Então, uma obra em parceria, ela não vai distinguir um do outro. Isso tanto é válido que para ela entrar em domínio público, precisa o último participante, né, o último coautor da obra falecer, passar os 70 anos, né, a partir do primeiro ano subsequente à morte, para que a obra entre em domínio público. Até isso acontecer, ela é tratada ainda como uma obra protegida. Então, isso é obra. Titular de obra quem é? Vai ser o autor, né, e o editor, que é uma pessoa jurídica que muitas vezes vai ser o administrador dessa obra, porque você tem a opção de editar essa obra e a gente pode falar de edição num outro momento, mas só para distinguir. E o conexo vai cuidar do fonograma, ou seja, da gravação. Da fixação Então, a material. definição de fonograma é fixação de um som em algum suporte físico qualquer. Então, hoje, quando a gente fala de fonograma, lembrando que quando essa definição vem, era ainda a época do vinil, né? Vinil, do CD. Não, CD é bem depois, Não, né? porque ali é de 98, né? A 5988 era sim, só... é verdade. 73 já estava. Era vinil. Já tinha vinil. Depois, né, esse suporte físico, ele pode ser qualquer um. Hoje em dia, esse suporte físico, ele é um arquivo de MP3, por exemplo. Né? Ele é um quase que suporte intangível. digital, na verdade, né? Mas aí ainda prevalece o mesmo conceito. Então, Isso é aqui, fixação. isso aqui é um fixado, Você um você não smartphone. passa na sua mão, mas ele existe, né? É uma coisa. Então, o fonograma, ele vai ser isso, essa fixação deste som. E ele também é protegido. E os titulares de direito que se relacionam a essa gravação, a esse fonograma, são o produtor fonográfico. Que é a e gravadora, aí, né? muito Conhecido como saber, gravadora. Então, nem sempre é uma gravadora, né? Não, é que Porque a o nossa lei produtor define quem é o fonográfico produtor fonográfico, né? É o quem patrocinador, é quem pessoa banca. física ou jurídica economicamente responsável pela fixação daquele fonograma. Exato. Então pode ser tanto um independente, né, um cantor que gravou o seu próprio disco, quanto a grande gravadora multinacional, né? Então, Até uma pessoa física que fez o seu próprio produto, Exatamente. que patrocinou o produto de alguém. Aí você tem o intérprete, Que pode ser individual ou coletivo. Também, que normalmente é o artista, é quem vai para frente do palco ali, quem tá cantando, né? Quem tá ali à frente. Quem tá interpretando, Quem tá né? interpretando. Pode ser uma orquestra, por exemplo, com 200 figuras ali, vai dividir.
e o músico executante, que é quem está ali na retaguarda, né, Cada um tocando seu tocando instrumento. seu instrumento, na gravação. Lembrando que a gente está falando de gravação aqui, né? Não está falando, por exemplo, de música ao vivo, aquele músico que está no palco, É. outra, Não, então, é isso uma isso outra é uma questão coisa, para não né? deixar alguma dúvida no ar, né? O que acontece com a arrecadação de estabelecimento que executa música ao vivo? Vai remunerar o direito autoral. Autoral. Por quê? Porque você não está usando o suporte material para executar uma música. Você está usando só ali uma pessoa, né, ali tocando e cantando, né, a música de si mesma ou de um outro autor. A menos que Então, você comprove que houve a utilização de um fonograma. é Em baile de diferente. carnaval, por exemplo, às vezes Exato. você tem Quando um. você utiliza ali um fundo, né, como é que fala, um Isso, playback, né? isso. Isso é Aí uma coisa. tem as suas. A A, regra tem os seus os seus pormenores. Mas o pormenores. importante é fixar o conceito, né, Isso é um Marcelo? conceito. O que é obra, o que é fonograma, o que é direito autoral e o que é Exato. direito conexo. E aí o direito conexo que vai contemplar, né, como a Marcela já colocou, né, os músicos executantes, o intérprete e a gravadora. Então, só para a gente poder alinhar um pouco nesse sentido, porque a gente hoje vai falar, né, bem pouco de tudo que a gente tem para falar, Tem. não A temos gente tempo no vai primeiro trazer episódio conceitos para para a gente fazer. começar a conversa, porque É, senão ao longo dos episódios o ouvinte nem sempre vai conseguir acompanhar. exato. Mas assim, o ECAD é uma instituição, as associações, por representarem titulares de direitos autorais e de direitos conexos, o ECAD é uma instituição que cobra direito autoral e direito conexo. Isso aí. Né? Então, quando você está, dependendo do tipo de utilização que ele é feita, quando o ECAD faz um contrato ou estabelece uma cobrança, ele já vem ali determinado que uma parte do que vai ser remunerado é para contemplar o direito autoral, ou seja, o dinheiro vai ser direcionado para as categorias de titularidade do direito autoral e a outra parte vai ser para o direito conexo, que são, né, as gravadoras, os músicos executantes, os intérpretes, como a gente falou agora há pouco. Então é importante que você tenha isso muito esclarecido, que cobre todo mundo, né, Tem que Mar? cobrar todo mundo, todos os usuários. Cobra-se e cobre todo É, mundo. e é uma luta, né, Marcel? Porque a gente tem situações aí, muito embora a gente saiba que no Brasil prevalece, né, o pagamento, a lei diz, é claro que o pagamento é de direito autoral e de direito conexo. Ainda existem algumas rubricas até importantes onde alguns usuários de grande porte querem falar, não, mas o conexo eu não vou pagar. A gente ainda vai tratar desse assunto, né? Mas só Não, para vamos o nosso tratar. ouvinte entender que essa luta da arrecadação, ela é uma luta duríssima, né? A bem da verdade é assim, gente. O direito autoral, ele foi constituído com muita luta. Ele passou a Sim. existir com muita luta. Eu fiquei, né, de comentar um pouco aqui sobre a história das associações, o começo de tudo, o ECAD, mas eu vou deixar para um segundo episódio, porque eu acho que aqui Não, cabe, acho que a gente vai cabe preparar um, né? não, uma dedicação maior Sim. sobre esse tema, porque ele é de suma importância para que as pessoas possam entender o nascimento de tudo isso, né? Por que tudo começou, como tudo começou e como as coisas foram se desenvolvendo até chegar no ECAD. Mas Tem que ficar com a gente, a porque esse é o gente. 2, né? Esse vai ser no 2. Mas assim, eu acho que a gente precisa, antes da gente caminhar para o final desse primeiro episódio, porque a gente estabeleceu um tempo, né, médio para que as pessoas consigam nos acompanhar pelo episódio inteiro, então a gente não vai ficar se estendendo por horas a fio, exceto em alguns momentos que a gente vai receber convidado, que a gente sabe Sim. que a gente vai poder Aí não dá nem flexibilizar para um pouco cortar, né? mais, O né? assunto no flui. nosso, no nosso time, mas para ficar uma coisa gostosa para vocês, a gente vai fazer em takes menores, né? Assim, de no máximo uma hora, 50, 55 minutos, mas só para concluir essa questão importante e histórica, né? É importante primeiro deixar claro que o ECAD e as associações são instituições privadas, né? São instituições que não têm nenhum tipo de ligação partidária, política, nenhuma ligação com o Estado, exceto por serem regulados e fiscalizados por força de lei, né? Então o Estado atua como regulador e fiscalizador, mas não existe subsídio, não existe verba. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai contar um pouco sobre o crescimento da história do direito autoral no Brasil, em que o nosso judiciário teve um papel fundamental na aplicabilidade daquilo que a lei determina, na participação, né, dos próprios artistas
de todas as associações para que o direito autoral se desenvolvesse e evoluísse com muita força ao longo dos últimos anos, mas isso não significa que não foi com muita luta. Não, é uma Porque história de luta. pagar direito autoral nunca Não, ninguém ninguém quis. quer. Entender que precisa pagar de forma prévia, né, para ter autorização prévia pela utilização da música em todos os tipos de estabelecimento, emissoras de rádio, de televisão, enfim, plataformas digitais hoje em dia, né, é um desafio muito grande, sim, estratosférico, né, eu diria, e que foi sendo superado ao longo do tempo, né? E hoje está, graças a Deus, consolidado. Aqui, né, a gente tem uma situação no Brasil em que o ano passado, né, o relatório anual do ECAD foi publicado agora essa semana, né? Foram mais de R$ 1,5 bilhão distribuído para mais de 325 mil titulares contemplados, né? Então Pois isso quando você é pensa, fantástico. o ECAD, né, tem 45 anos de idade, né, Marcelo? São, acho que 45 ou 46, 46, 46 né? esse ano, É. né? E você pensa onde chegou, né, como instituição, se você considerar 20 anos, sei lá, não muito, Olha, 30 anos, da 20 anos nossa atrás, geração, que a gente está há 20 e poucos anos no negócio, o que a gente viu essa instituição crescer, é um negócio assim, uma evoluir, né? evolução e que vem, né, de uma história onde tudo pertence à classe criadora, né? Foi pensado pela classe criadora, pela classe artística que se organizou, que conseguiu ali encontrar pessoas que as representassem de maneira a fazer com que os seus direitos pudessem, a sua voz pudesse ser ouvida, os seus direitos pudessem estar protegidos. Então, quando a gente olha para essa história, é uma história que ela merece realmente ser contada e a gente vai trazer isso com maior riqueza de detalhes possíveis, amanhã com depoimentos, né, de quem Sem dúvida. participou disso. A nossa ideia aqui, gente, eu espero que vocês estejam gostando, né? E se sentindo assim cada vez mais curiosos para saber um pouco mais sobre tudo nesse assunto, né? A nossa ideia é justamente essa, trazer cases, um caso daqui, um caso dali, um depoimento aqui, outro depoimento ali. Tem muita gente para a gente trazer para essa mesa para a gente Sim. conversar. Vão ser bate-papos muito enriquecedores e muito legal. E a gente quer aproveitar para passar também um recado, né, para você visitar o nosso site, né, para você conhecer um pouco mais da Assim. Seguir a gente no Insta, Segue a gente no Instagram, por favor, tá? baixa o nosso Porque é aplicativo. muito bacana. O nosso Instagram sempre vai trazer informação legal. E uma coisa que acho que a gente precisa deixar aqui sim para vocês é o que é o nosso comprometimento, né, Sim, com o nosso trabalho, né? Eu e a Marcela, a gente sabe que, né, a Assim representa muito para muita gente. A gente tem uma consciência muito grande e o nosso propósito do nosso trabalho é algo que já toma conta da nossa vida há muito tempo e a gente sempre brinca que a gente vai fazer isso até a gente morrer. A gente espera morrer muito tarde, muito velhinho, né? Porque é um motivo não só de orgulho pessoal, né, do ponto de vista do crescimento profissional, né? Extrapola isso, é muito além disso, né? O tem que a uma gente causa, faz né, é uma mano? causa, É uma a gente faz causa, para a gente se muita envolve gente, né? pessoalmente. É muita gente que precisa da gente, né? E a gente sabe disso e a gente faz isso com muito afinco, com muito amor. A gente está sempre procurando se renovar, Sim, é né? muito Sempre procurando se importante. atualizar. Colocando assim nas discussões relevantes também, porque não é fácil, né? Manter Não, mas sempre atualizado e nunca é tudo. fácil e é por isso que fica bom, né? Exatamente. Porque não existe zona de Exatamente. conforto. Não tem. É. É sempre um desafio. E a gente espera estar com vocês sempre. E principalmente, gente, porque, bom, assim, a gente é novo nesse negócio aqui. A gente não é novo no negócio do direito autoral, mas no negócio de podcast, a gente não tem absolutamente nenhuma experiência, tá? Então, se vocês ficarem com a gente nesse rolê, vocês vão se divertir muito. Não, hoje em Porque dia, eu acho que vai ter mais blooper do que conteúdo se bobear, hoje viu? em dia, mano, tá assim, tá meio viralizado na internet a gente começa, depois a gente evolui, né? Tem um negócio assim, e aí a pessoa coloca um vídeo dela lá das antigas, quando ela começou e como ela tá hoje, né?
Primeiro a gente começa, depois a gente evolui. Então, É, então vai rolar isso aqui, tá? Nós estamos já começando. tá rolando. Então, primeiro a gente começa. Quando a gente ficar craque, sei lá daqui quanto Vocês vão tempo, sentir a evolução. a gente vai falar assim: Não é? primeiro a gente começa, depois a gente evolui. Aí a gente bota esse primeiro episódio. Aí a gente faz um episódio sobre o primeiro episódio, apontando todos os defeitos do primeiro episódio. A começar da falta de roteiro, porque a gente tem a mania de achar que a gente consegue aqui nessas coisas A gente se intitula informais. Bebeto e Romário, tá? É. Só porque é uma coisa muito particular que eu vou Não abrir. acredito que você A mandou gente se essa no auto-apelidou podcast, de né? Bebeto e Romário. E eu falei pra Mana hoje, eu falei, cara, a gente se garante muito nessa de Bebeto e Romário, né? É. Porque a gente, assim, simplesmente tá morrendo pro podcast. Mas você sabe o que você vai falar? Ah, na hora a gente vê lá, a gente sabe como fazer, né? E é bem Não. isso. Eu acho que o Bebeto e o Romário, lá na Copa de 94, eles não ficavam combinando no treino, né? Não. Eles iam olhar um pra cara e falavam, vamos entrar e jogar? Né? Deixa a bola rolar e a gente vê o que a gente faz, porque nós vamos resolver, né? Não, E a gente isso sempre aí, foi Romário. assim. Não, a gente sempre foi desse jeito. A gente tem até a figurinha, né, mano? A gente Quando- Agora não vamos entrar no mérito, porque você já foi longe demais revelando o nosso apelido icônico. Então, Mas o propósito desse podcast também é revelar coisas não reveladas, né? verdade. Falar Contar sobre a história por trás da história. falar sobre coisas que também são legais de vocês saberem. Afinal de contas, quem é essa dupla aí, né? Essa dupla aí, a gente falou lá no começo, a gente vai falar muito mais, mas o nosso apelido nosso, né, não sei, né? A gente não tá cometendo nenhuma ilegalidade em se Não. apelidar de Bebeto e Romário. Espero que não, né? Porque a gente falando de direito autoral só faltava, né? Não, mas não, é só um apelido carinhoso, né? Carinhoso. Até porque você teria que ser a Bebeta. E eu o Romário. Né? Então, a Bebeta não, já não, Já já não não combinou. gostei. Não, já não gostei. Não, Deixa ficou meio com Ivete Bebé. Sangalo Não, isso, tá- né? Bebeta. Não, já é verdade. Apelido não. carinhoso da Ivete Sangalo. Ah, mas é a Ivete, né, gente? Ela Sou pode. louca por ela ela. pode. Ela pode, igual assim. Assim pode. Então, gente, vamos encerrar? Vamos, mano. Muito obrigado. Se você ficou com a gente aí nesses 50 e poucos minutos, a gente Herói! fica muito feliz. Já fica o convite para os próximos, porque com certeza O segundo com roteiro para falar sobre história da gestão, né? mano? sobre um pouco de legislação, sobre um pouco de lei de regulação, sobre fiscalização, um pouco mais da nossa história. Talvez acho que o segundo a gente vai falar um pouco mais da nossa história. Eu acho que é uma boa, né? Um pouco Chamar mais a da nossa história história, da Sim, né? para você poder se Da familiarizar nossa um pouco gestão mais, também. se sentir mais próximo da eu gente, acho, né? eu Que eu acho acho. legal. Porque aí, quem Até- sabe, você vai ficando, né? E quanto mais você vai ficando e vai gostando, você vai contando pro amiguinho. Ai, amiguinho, entra, gosta. Tem aquele que não gosta, tem aquele que passa o vídeo rapidinho no dedo. Mas alguma coisa absorve. Isso que é o que importa, porque também eu vou falar uma coisa pra você. Uma baita DR ficar ouvindo as pessoas falar por mais de 5 minutos. Quiçá 50. Se a gente conseguir esse feito, a gente tá indo bem. Tá bem, viu? Tá bem mesmo. É. Então Obrigada, é isso. Valeu, pessoal. gente. Fiquem Obrigado. com Deus e Até até a próxima. brevíssimo. Um beijo.